Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aí no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Porque número maior de inscritos, número maior de likes, são parâmetros que o algoritmo do YouTube utiliza para dar mais visibilidade ao canal, aos seus vídeos. Por conseguinte, nós conseguiremos chegar a um número maior de pessoas e assim você estará colaborando para que nós possamos divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Desde já, o nosso muito obrigado. O vídeo, como seu título indica, se propõe discorrer sobre, ou discorrerá sobre, como, vindo dos Estados Unidos, o Espiritismo chegou até a Europa. Tá? Há um outro vídeo aqui no canal relacionado a esse, intitulado O Espiritismo Surgiu nos Estados Unidos, né? Em que conseguimos demonstrar que o Espiritismo, conforme nós o conhecemos, digamos, né? Ou passamos a conhecê-lo com o estudo da doutrina espírita, né? Nos seus primórdios, né? Espíritos batedores, comunicação através de pancadas, né? Dadas pela perna de uma mesa, por exemplo, as famosas mesas girantes, e mesmo psicografia, né? E outros fenômenos mais surgiram, se expandiram e se consolidaram nos Estados Unidos da América. Em essência, né? Com o famoso caso envolvendo, enfim, as irmãs Fox, né? Ocorrido em Hydesville, né? Em Hydesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos, né? No ano de 1847, né? Ou enfim, 1848, né? 31 de março é que é a data realmente, 1848, 1847, a família Fox se mudou então para aquela residência. E a partir disso então, enfim, houve um grande interesse, muitas pessoas estudando, publicações sendo produzidas, inclusive o primeiro, né, periódico espírita do mundo, né? Reporte-se ao vídeo ao qual me refiro, né, para ter maiores informações. Mas enfim, o espiritismo então surgiu, expandiu-se, haviam muitos centros em Nova York e podemos dizer que ele se consolidou, né, em boa medida, consolidou-se sim nos Estados Unidos e depois então foi para a Europa, né? Mas a porta de entrada, conforme veremos, foi o Reino Unido, né? Foi o Reino Unido, depois a Alemanha, né? Enfim, o berço do espiritismo é os Estados Unidos da América e quando da sua chegada à Europa, essa chegada deu-se através do Reino Unido, né? Mas enfim, e para lembrar também que estamos utilizando aqui excertos do livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Zeus Van Tuyl, publicado pela editora da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ok? Bom, tomando um excerto então do livro do Van Tuyl, prossigamos. O velho mundo, era necessário, todavia, fazer chegar a revelação ao conhecimento da Europa, naquela época o centro do mundo. O autor aí no caso, né, fazendo referência ao fato de que surgiu nos Estados Unidos, etc., e era preciso fazer com que chegasse até a Europa. Maurice Carrière, em sua obra Discursos e Meditações Religiosas dirigidos à nação alemã por um filósofo alemão, dados à luz em 1850, fazia sentir com as palavras: a hora presente é sombria e cheia de inquietações, a gravidade da crise moral por que atravessava o mundo europeu. Fazendo uma comparação da época em que vivia com a Roma antiga, traçava o seguinte quadro: as sombras de Mário, de Sila, de Catilina reapareceram nas sanguinolentas figuras de Danton, de Saint-Just, de Robespierre, e o século de César recomeçou com o século de Napoleão. Desde os Gracos até a revelação do Cristo, o mundo pagão não conheceu tranquilidade de espírito. Desde Lutero, o mundo moderno também não desfrutou sequer uma hora de paz. Apenas tumultos e guerras civis, militares e espirituais. E para que o mundo repouse, enfim, é preciso não mais, é verdade, a revelação do Cristo, mas a compreensão e o cumprimento de sua lei. A dissensão está em todas as partes nas doutrinas religiosas. Há 3 séculos, desde o último concílio, a Igreja Católica está mergulhada num profundo sono.
O cisma grego encontra-se embotado ou desagregado pelas heresias. O protestantismo se dispersa por si mesmo e exclama: tudo está consumado. As negações, se assim posso falar, as negações fleumáticas e desesperadas da ciência alemã têm ido até aos extremos do niilismo. Quanto ao idealismo, vemo-lo tão estreito, tão impotente para produzir alguma coisa de durável, que não há muito se constituía no materialismo dos enciclopedistas franceses. Daí esse burburinho, essa algazarra de opiniões, de teorias e de sistemas que ensurdecem a Europa. Bom, tal era, numa pincelada de Maurice Carrière, o velho mundo da primeira metade do século XIX, mas o filósofo alemão, dotado da visão profética dos grandes pensadores, a qual nada mais é que a inspiração vinda de mais alto, anunciava à humanidade desesperançada uma nova esperança. Eu sinto que nada morreu, que nada morrerá do que verdadeiramente viveu, e vejo nas lutas e nas convulsões do nosso tempo as primeiras dores de um novo parto, os primeiros sinais de uma renovação do cristianismo. O mesmo Espírito Santo, conjunto dos mensageiros do Senhor, que semeara novas ideias nas terras favoráveis de Colombo, o autor está se referindo, no caso, aos Estados Unidos da América, né, onde o fruto já era colhido, semeá-las-ia também no solo semiárido do continente europeu. Regadas com a chuva do seu amor e aquecidas com o sol de sua caridade, certamente haveriam de germinar, crescer e frutificar. Prepararam, então, os espíritos superiores a entrada dos novos ensinos naquelas velhas paragens históricas onde campeava o ceticismo e o materialismo. Bem mais cedo do que se supunha, aqueles extraordinários fenômenos negados pela ciência, explorados pelos charlatães, ridicularizados pelos jornais, anatematizados por diferentes seitas, sofrendo desde o início formidável oposição, acompanhada por vezes de cenas selvagens em que houve a deplorar violências, grosserias e absurdos de toda a espécie, atravessaram o Oceano Atlântico e invadiram a Europa. Aquelas ideias então trazidas pelo chamado novo espiritualismo, moderno espiritualismo, né? Modern spiritualism, enfim, o nosso espiritismo, né? Que já haviam frutificado, se enraizado na América, não obstante, né? Todas as resistências e controvérsias a que deu vez, terminaria chegando à Europa. É assim que em fins de 1852, percebas que isso são 5 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, é assim que em fins de 1852, dando início a essa memorável tarefa, faziam desembarcar no norte da Escócia, Reino Unido portanto, alguns médiuns americanos. Com eles vinha o Modern Spiritualism, quer dizer, foram médiuns americanos que, uma vez o espiritismo estando, por assim dizer, consolidado nos Estados Unidos, levaram o espiritismo até a Europa, ou mais precisamente nesse caso, mais exatamente ao Reino Unido. Bom, faziam desembarcar no norte da Europa alguns médiums americanos. Com eles vinha o Modern Spiritualism, o espiritualismo moderno, né? O nosso bom e velho espiritismo. Os fenômenos, principalmente as manifestações com as mesas girantes, espalharam-se pela Escócia, ganharam Londres e em menos de um ano se generalizaram por quase toda a Inglaterra. Repetindo, os fenômenos, principalmente as manifestações com as mesas girantes, espalharam-se pela Escócia, ganharam Londres e em menos de um ano se generalizaram por quase toda a Inglaterra. É bem verdade que antes dessa invasão, entre aspas, os ingleses já possuíam algumas informações acerca dos fatos estranhos que se verificavam nos Estados Unidos, e isso através da obra de Adin Ballou. Né? Enfim, cita aqui um autor, né? Fizeram chegar a novidade, digamos assim, até a Inglaterra. Mais um ponto forte agora. É de salientar que um dos médiums que mais contribuiu para esse desenvolvimento do espiritismo na Europa, né? Começando ali pelo Reino Unido, foi uma notável mulher, a senhora M.B. Hayden. Esse M é de Maria, né? Maria B. Hayden, M.B. Hayden, verdadeira missionária encarregada pelo alto de despertar a intelectualidade anglo-saxônica para a nova revelação. Ela também aportara na Inglaterra em fins de 1852, juntamente com seu esposo, respeitável proprietário e diretor de um diário de Boston de grande circulação na Nova Inglaterra. A seu respeito, escreveu um biógrafo acerca da senhora
M.B. Hayden. Desvanecia toda suspeita com a natural ingenuidade de suas palavras, e muitos, que vinham divertir-se à sua custa, ficavam envergonhados ante a brandura e o excelente caráter de que ela dava mostras, e acabavam pela tratar com respeito e cordialidade. Invariavelmente, deixava naqueles que a experimentavam a impressão de que, se os fenômenos manifestados por sua intervenção pudessem ser atribuídos à fraude, ela seria então, segundo a observação de Dickens, a mais perfeita artista que se possa imaginar. Então essa senhora, Maria B. Hayden, falaremos um pouquinho mais dela adiante, uma biografia inclusive recentemente lançada, né? Foi uma das principais, né, médiums que contribuiu então para levar o espiritismo dos Estados Unidos para o Velho Mundo, para a Europa, né? Arthur Conan Doyle, em sua obra The History of Spiritualism, a história do espiritualismo, né, que em algumas traduções no Brasil traduziram erradamente como a história do espiritismo, mas enfim, história do espiritualismo, narra alguns aspectos da mediunidade da senhora Hayden, que, conforme declarou o eminente estadista daquele tempo, merecia um monumento, ainda que fosse só por ter conseguido a conversão de Robert Owen. Robert Owen, né, esse famoso reformador social, cujas crenças materialistas exerciam perniciosos efeitos sobre a religião, proclamou no manifesto sua nova convicção. O espírito do homem, em lugar de morrer com o corpo, como eu o acreditava, passa, ao separar-se dele, a uma outra existência mais luminosa, mais pura e mais feliz. Então mesmo o ferrenho materialista Robert Owen terminaria sendo, tendo contato com a senhora Hayden, terminaria sendo convertido, por assim dizer, ao espiritualismo, ou mais exatamente ao espiritismo. Numa carta ao Sr. Guppy, datada de Londres, 20 de maio de 1853, Robert Owen explicava que o objetivo das manifestações observadas por toda parte era preparar a reforma do mundo, convencer todos os homens da realidade de uma existência imortal após a que vivemos, inspirar-lhes a caridade, a benevolência e a mansidão sem limites. Então, o materialista Robert Owen, convertido, por assim dizer, às ideias espiritualistas, ou mais exatamente ao que chamamos de espiritismo, ou ao espiritismo, após ter contato com a senhora Hayden, afirmava que havia um objetivo, um propósito naquelas manifestações, né? Então, o objetivo das manifestações observadas por toda parte era preparar a reforma do mundo, assim dizia Robert Owen, né? Reunindo-se com alguns amigos, entre os quais o célebre estadista inglês Lord Henry Brougham, obteve, por meio de pancadas batidas pela mesa, várias interessantíssimas comunicações de distintas personalidades ilustres, entre elas aquele que lhe foi grande amigo na vida, o Duque de Kent, pai da célebre Rainha Vitória, o que levou então esse senhor a publicar em 1854 um livro com o seguinte título, né? O Futuro da Raça Humana, ou Grande, Gloriosa e Pacífica Revolução, anunciada e cumprida por intermédio das almas de uma sociedade de mulheres e de homens notáveis pelo saber e pela probidade. A senhora Hayden converteu à teoria espiritualista outras figuras de relevo na Inglaterra, como o Dr. Ashburn, famoso médico da Real Academia, Sir Charles Isham, o professor Augustus de Morgan, e por aí vai. Enfim, eles citam uma série de personalidades, né, das mais variadas áreas, pessoas notáveis de grande respeitabilidade, e que após terem contato com a senhora Hayden, né, e observarem e estudarem os fenômenos mediúnicos aos quais ela dava causa, convenceram-se da sobrevivência do espírito à morte física do corpo, e converteram-se, por assim dizer, ao chamado moderno espiritualismo, enfim, ao espiritismo, né? Num longo artigo no periódico londrino Critic, em 1853, o reverendo Hobson, com H, né? Hobson, com H, chamava a atenção dos clérigos para os fenômenos espiritualistas que rapidamente se alastravam pela Inglaterra, convertendo homens muito cultos e inteligentes. Frisava estar plenamente convencido de não ter havido nenhuma farsa nas sessões
com a senhora Hayden, cuja honorabilidade a segurou. Por essas e outras razões, levantaram-se contra ela, a senhora Hayden, a imprensa, os púlpitos e as instituições de toda a classe, numa arremetida de injúrias, perseguições e insultos, sendo até tratada como vulgar aventureira americana. Tudo isso sofreu esse bondoso espírito que, em fins de 1853, voltava à sua pátria. Então, ela voltaria, né, aos Estados Unidos, mas, enfim, deixando, né, a semente plantada do chamado moderno espiritualismo, enfim, do espiritismo no Reino Unido, né? E muitas pessoas, inclusive, né, céticos, né, de primeira grandeza, materialistas, né, de alto coturno, por assim dizer, ao presenciarem as manifestações espíritas a qual ela dava causa, convenceram-se, né, da sobrevivência do espírito à morte física do corpo, converteram-se, por assim dizer, ao moderno espiritualismo, enfim, ao espiritismo. E essa senhora, então, aí está, né? Maria B. Hayden, essa é uma biografia lançada agora em 2020, né? Bastante recente, é um livro com cerca de 60 páginas, você pode encontrar pela internet para comprar, inclusive adquiri o meu exemplar no dia de hoje, né? Não o recebi ainda, vai demorar um pouco para chegar, vem do exterior, etc. Mas enfim, um livro que recomendo fortemente, né? Veja, In Search of Maria B. Hayden, A Procura de Maria B. Hayden, qualquer coisa assim, né? Enfim, a senhora Hayden que o Zeus Van Tuyl cita aqui no seu livro que acabamos, né, de mencionar, né? Ela era uma médium de cura, né? E ela terminou se formando em medicina também, enfim, uma mulher, né, além do seu tempo, enfim, uma pioneira, né, em muitas áreas, uma pessoa altamente respeitável, né, honorável, né, sob todos os aspectos, mas no que diz respeito especificamente à história do espiritismo, né, era uma médium notável, né, e teve essa grande realização, né, tem, enfim, essa grande realização no seu currículo, né, saiu dos Estados Unidos, ficou cerca de 1 para 2 anos no Reino Unido, né? E levou até a Inglaterra, plantou na Inglaterra a semente do chamado moderno espiritismo. Então, transplantou-se, por assim dizer, né, o espiritismo, que como já dissemos e comentamos, né, em vídeo anterior ao qual fiz referência, né, surgiu, se expandiu e, na verdade, consolidou-se nos Estados Unidos e chegaria, então, à Europa através do Reino Unido, por intermédio de médiums americanos, sendo possivelmente o mais notável deles a senhora Maria B. Hayden, né, cuja biografia aparece aí, que recomendo fortemente, né? Por certo, vale muito a pena estudar essa biografia, tá certo? Bom, Conan Doyle, né, Sir Arthur Conan Doyle, né, que era espírita, enfim, né, famoso criador do personagem Sherlock Holmes, né, Conan Doyle diz que, enquanto a senhora Hayden semeava suas primeiras sementes em Londres, ocorriam no Yorkshire, na cidade de Keighley, salvo melhor pronúncia, manifestações espirituais por meio das mesas, sob o controle de um americano recém-chegado, outro americano, né? E do inglês David Weatherhead, perdão, que fundou o primeiro periódico espírita inglês, o Yorkshire Spiritual Telegraph. Então, nos Estados Unidos surgiu o primeiro periódico espírita, né? Assista o vídeo ao qual fiz referência ainda há pouco, né? O Espiritismo surgiu nos Estados Unidos, esse é o título do vídeo. Assista para saber um pouco mais, mas enfim, o primeiro periódico espírita surgiu nos Estados Unidos, né? E por conta, né, dessa migração, né, por assim dizer, do espiritismo dos Estados Unidos para a Europa, ou mais exatamente para o Reino Unido, surgiria também o primeiro periódico espírita inglês intitulado Yorkshire Spiritual Telegraph. Aparece inclusive num slide mais adiante uma folha de rosto, né, de uma das edições desse periódico. Bom, daquele condado de York, o movimento se propagou ao Lancashire e, através de novos médiums, foi se ampliando por outras regiões da Inglaterra, tornando-se familiares as experiências com as mesas, tanto que naqueles dias, segundo um artigo publicado em The Yorkshire Man, de 25 de outubro de 1856, se convidava ao chá e à mesa movediça como um passatempo, assim como aconteceria posteriormente na Alemanha, como aconteceria na França, né? Os experimentos,
reuniões sociais nas quais brincava-se, né? Muitas vezes, infelizmente, era exatamente isso, mas enfim, com os quais brincava-se com as chamadas mesas girantes, assim como aconteceria na Alemanha, na França posteriormente, etc. Isso se tornou realmente comum, né? A ponto desse jornal, né, The Yorkshire Man de 25 de outubro, na edição de 25 de outubro de 1856, afirmar que se convidava ao chá e à mesa movediça como um passatempo. Impresso pela editora londrina Hippolyte Baillière, saiu a lume em 1853 um livro que moderou os sorrisos irônicos de muitos incrédulos empedernidos. Escrito, certamente em maio, por ilustre médico que ficou no anonimato, o livro em questão se intitulava Practical Instructions in Table Moving with Physical Demonstrations. Numa tradução livre, né? Instruções práticas, né? Sobre as mesas girantes com demonstrações físicas, que é uma espécie de manual, né? De como conseguir o fenômeno das mesas girantes. Esse era, afirma Zeus Antuil, um estudo sereno e consciencioso do assunto em voga, sem ser, como declarou o próprio autor, a expressão de um entusiasmo insensato que dissimule a verdade. Né? Bom, no prefácio à sua obra, o médico explicou logo no começo. Cerca de um mês atrás, os jornais alemães revelaram ao público alguns estranhos e até mesmo incríveis fenômenos. Minha primeira impressão foi de incredulidade, mas, pouco depois, homens de elevada reputação, médicos e sábios, os quais eu conhecia ou pessoalmente ou por seus trabalhos, publicaram o resultado de suas experiências atestando a realidade de tais fenômenos, apesar de misteriosos e inexplicáveis em sua origem. Durante o mês passado, entreguei-me à tarefa de pesquisar, de sondar esse novo e imenso oceano que se atribui à investigação atual. A dúvida já não é mais admissível, e seja qual for a causa que lhes dê nascimento, somos obrigados a admitir fatos positivos e materiais constantemente reproduzidos com certa precisão matemática, e àqueles que buscarem negá-los, aplicaremos estas palavras: tem olhos, mas não veem. Então, o médico, que preferiu manter-se no anonimato, mas uma figura, né, com formação científica, respeitável, etc., publicou essa obra, né, demonstrações práticas sobre a mesa girante, com demonstrações físicas, etc., atestando da veracidade, dos fenômenos, né, de forma tal que essa, por certo, foi uma publicação que em muito contribuiu para que na Inglaterra e posteriormente, por certo, no restante da Europa também, se passasse a levar a sério o fenômeno das mesas girantes, enfim, o espiritismo, na verdade. Né? As mesas girantes eram, por assim dizer, até certo ponto, a porta de entrada. Né? Bom, no final deste prefácio, o estudioso médico expressava seus votos para que as sociedades científicas submetessem a exame os fatos que iria expor, fatos, escrevia ele bem inspirado, que talvez venham a ser o marco de uma das mais importantes vitórias do espírito humano. Então, quem escreveu essa obra conclamava a comunidade científica a estudar o fenômeno, como fizeram tantos outros, né, homens de saber, tantas outras pessoas dedicadas ao espiritismo, conclamando a ciência, os homens sérios, os pesquisadores de escola, a estudarem, né, o fenômeno espírita, a fim de comprovar-lhe a autenticidade, comprovar-lhe a veracidade. Né? Mas, assim como aconteceria ao longo das décadas seguintes, e mesmo dos século e meio, né, essa altura quase 2 séculos passados, normalmente a ciência oficial não tem maior interesse pelos fenômenos, de forma tal que eles permanecem, lastimavelmente, em média, né, pouco investigados, de um ponto de vista científico. Né? E assim, estamos, por certo, hoje em dia, a saber bem menos sobre o mundo dos espíritos do que já poderíamos saber a essa altura. Tendo estudado o movimento de corpos de toda a espécie, forma e peso, sob diferentes condições físicas, meteorológicas, fisiológicas e morais, verificou, o autor dessa obra, não haver ali condições elétricas, magnéticas, fisiológicas e psicológicas. Tudo obedecia a uma força de natureza desconhecida, cujas leis a ciência não havia ainda determinado. Né? Então, na verdade, houve, né, por parte desse senhor e de outras pessoas também, né,
há todo um apelo, né, para que a ciência investigasse aqueles fenômenos, mas infelizmente isso não aconteceu. Aparece aí, né, Yorkshire Spiritual Telegraph, aquele jornal, enfim, ao qual nos referimos ainda há pouco, né? Enfim, e essa obra, inclusive, né, aquela que nós mencionamos ainda agora, né, Practical Instructions on Table Moving, né, enfim, está aí a folha de rosto com uma ilustração, inclusive, né, era uma obra ilustrada, né, ensinando realmente, detalhando, né, como as pessoas poderiam promover aí o fenômeno das mesas girantes. Lembrar que a obra original foi publicada em 1853, né, mostrando que, enfim, né, sim, o espírito chamado espiritualismo moderno, enfim, o espiritismo, chegara realmente com força ao Reino Unido, né, Escócia, Inglaterra, aí realmente se propagou, né, rapidamente na sociedade londrina, por exemplo, né, e obras como essa foram publicadas, né, uma obra séria que estudava com seriedade o fenômeno, e nessa obra, inclusive, o autor conclamava a comunidade científica a estudar mais detidamente, né, com a devida seriedade, com o rigor da ciência, o fenômeno, né? Mas enfim, o fato de você ter não apenas notícias de jornal ou coisa assim, ter publicações mais consistentes, digamos, sobre um certo tema, é sempre um bom indicativo da repercussão que aquele determinado tema teve naquela determinada sociedade, naquela determinada época, né? E publicações como essa, né? As instruções práticas, por certo, que denotam, né, ilustram, né, o quanto a essa altura, estamos a falar de 1853, né, então a coisa começou um ano antes mais ou menos, o espiritismo já houvera realmente se espalhado, né, como rastilho de pólvora pelo Reino Unido, tá certo? Se referindo às sessões aí da senhora Haydn, né, assistiram ainda às sessões com a referida médium, a senhora Haydn, convencendo-se da realidade dos fenômenos obtidos, várias personalidades inglesas bastante conhecidas e respeitadas, entre as quais mencionaremos, é um rol mais ou menos longo aqui, mas vamos lá, Lady Combermere, esposa do grande general inglês Stapleton, Cotton Combermere, o filho deste, Major Cotton, o Dr. John Malcolm de Clifton, e aí segue uma série de outras pessoas, né? Enfim, que muito conhecidas na sociedade londrina da época, na sociedade inglesa ou mesmo, enfim, britânica da época, mas são nomes que atualmente não nos evocam, né, digamos, enfim, maior conhecimento. Mas o fato é que pessoas respeitáveis da sociedade daquela época, né, da sociedade inglesa daquela época, enfim, após assistirem às sessões com a médium, a senhora Haydn, né, ficaram convencidas, né, e, enfim, há um rol aqui bastante extenso de pessoas. Né? Entre essas pessoas, o grande físico Sir David Brewster e o conde Dellington, então governador da Irlanda, etc, etc. Mas enfim, folha de rosto aí de duas publicações, né? Uma dizendo que as mesas moventes, as mesas girantes, refletiam, né, uma ação satânica, né? Enfim, como sempre, né, coisas desse gênero sendo levantadas, e a outra obra justamente refutando, né? Dizendo aí que o fenômeno das mesas girantes, né, table turning, não eram, né, não eram diabólicas, né? Aquele fenômeno não tinha nenhuma origem aí em algum tipo de manifestação diabólica, mas de novo, né? Publicações que surgiram à época e que atestam, digamos, que a coisa havia realmente, né, sido grandemente difundida. Para finalizar, então, mais uma passagem aqui do livro de Zedong Will que podemos usar para arrematar dizendo o seguinte: definitivamente estabelecidas em princípios de 1853, isso são 4 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, né? Essas manifestações nas terras britânicas, os mensageiros da terceira revelação rumaram para a altiva Alemanha, com os planos já combinados e em vias de execução. Então, o Espiritismo, que na verdade sugira expandir-se e mesmo consolidar-se nos Estados Unidos, chegou depois ao Velho Mundo, ou mais exatamente aí ao Reino Unido, né? Escócia, Inglaterra, etc., levado por médiuns americanos e, como afirma aqui o autor,
definitivamente estabelecidas em princípios de 1853, essas manifestações espíritas, né, nas terras britânicas, os mensageiros da terceira revelação rumaram para a altiva Alemanha, com os planos já combinados e em vias de execução. O espiritismo, então, dentro da Europa agora já irá migrar para a Alemanha e teremos um outro vídeo exclusivo sobre isso, tá certo? Muito obrigado, inscrevam-se no canal, até o próximo vídeo, muito obrigado.